Bom dia, família Canção Nova. Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso programa Sorrindo para a Vida. É nosso, que Deus está conosco, porque somos uma única família, porque nos amamos e o amor de Cristo é o que nos une, é nosso. Porque nós também temos essa decisão de sorrir para a vida, de com fé seguir em frente, lutar pelos sonhos de Deus, né? Fazer com que eles se realizem, que eles se concretizem. Então eu começo o dia de hoje já desejando isso para você, que a vontade de Deus se cumpra integralmente na sua vida, do início ao fim. Que o dia de hoje seja a plena concretização da vontade de Deus, nas pequenas e nas grandes coisas, que a gente consiga ir percebendo os sinais, e percebendo as indicações. Deus vai indicando o caminho, o rumo certo para nós e que juntos a gente possa perceber, não é? A partir da oração, a partir da partilha da palavra, a partir dos nossos amigos, porque às vezes os amigos vão nos dando esses sinais da vontade de Deus para a nossa vida. Então por isso é muito bom estar entre amigos, estar entre irmãos, estar aí junto com você, mas também com os meus irmãos aqui na bancada, que vão, como eu disse, nos ajudando a perceber a vontade de Deus. Bem-vindo, Márcio Mendes. Faço minhas as suas palavras, coisa boa, Val. Gente, bom dia, né? Bom dia para todos nós, boa segunda-feira. Hoje, duplamente boa, né? Porque assim, é o dia que começa, mas também a semana que se inicia para nós. Disposição redobrada. E quem não estava com essa disposição, vamos pedir a Deus essa graça, porque Ele nos dá também, nos deixa bem dispostos para as lutas que a gente precisa enfrentar. A vida é uma luta, gente. É uma luta pelo bem, é uma luta pela verdade, não é? A verdade deve lutar contra a mentira, o bem deve lutar contra o mal, não é? A nossa dedicação deve lutar contra o relaxamento, a preguiça, porque nós estamos neste mundo para construir o reino dos céus. Amém. Não é? Deus quis contar conosco para o estabelecimento do seu reinado. Reina por meio dos seus filhos. Então vamos ser gente de bem, vamos deixar a graça de Deus atuar por meio de nós. Se para alguém estava faltando força, vamos pedir ao Senhor. Não é? Se estava faltando alegria, o Espírito Santo vai nos dar esta alegria e assim a gente vai tocando em frente aí a nossa vida com muita esperança. Já coloco à sua disposição a palavra de hoje, Eclesiástico capítulo 30, versículos do 15 ao 17. Eclesiástico, capítulo 30, versículos do 15 ao 17. Já coloco à sua disposição esta palavra que vem confortar o nosso coração, não é no sentido de consolar, mas também de dar força, né? Todos nós precisamos de força para viver. Você precisa, Val? Nossa, muito. Que venha a nós a força que vem de Deus para que a gente possa viver e viver bem, né? Não sobreviver, mas viver bem. Viver a graça bem. de Deus. E comigo aqui também Adilson. O Adilson, ele é companheiro aqui na bancada, mas para quem não sabe, eu trabalho do ladinho do Adilson, gente. O dia inteiro aqui no Jornalismo Canção Nova. Eu não aguento o dia inteiro. Não, é um prazer. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Val. Bom dia, Márcio. Bom dia a você que está aí conosco, nos acompanha nesta manhã. Bom dia, André, aqui, nosso companheiro também. Para vivermos este momento, vivemos com muita alegria esse sorrindo para a vida. Realmente as dificuldades da vida, né, como a gente estava colocando aí, vão nos atropelando cada vez mais, mas quando a gente tem fé, quando a gente coloca o coração no coração de Deus, a gente vai seguindo os rumos que Deus tem pra gente. Amém. Vamos seguir os rumos. Eu tô com isso, sabe? A gente não pode perder de vista a vontade de Deus para nós e lutar por ela, né? Lutar pela vontade de Deus, que ela aconteça na nossa vida. É ou não é, André? Com certeza, Val. Bom dia, bem-vindo. Márcio, Adilson. Bom dia, família Canção Nova. É bom saber que o Sorrindo também é esse programa que nos dá esse vigor espiritual com a palavra de Deus. Nos dá essa força para começar a semana, segundona brava, como muitos dizem, né? Pra gente começar a semana com o pé direito. Se a gente vive bem a segunda-feira, o resto da semana a gente leva com mais leveza, hein, gente? Então vamos pedir mesmo a força do Espírito Santo sobre nós e vamos pedir a presença de Nossa Senhora. A Canção Nova, ela tá com um especial, Canção Nova, a Casa de Maria. Para quem não sabe, esse é o nosso nome completo, né? Canção Nova, a Casa de Maria. E a gente chama de especial porque, na verdade, é uma promoção. Nesse ano mariano, a gente está celebrando aí os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida.
também celebrando o centenário de Nossa Senhora de Fátima. A gente está com esse especial, são vários produtos que a Canção Nova tem que falam dessa presença da Virgem Maria. E olha, com certeza, com a Virgem Maria ao nosso lado, a gente consegue viver bem sim a vontade de Deus. Então, Márcio, Adilson, André, você da família Canção Nova, a gente está com 30% de desconto em vários produtos. E eu quero destacar esse CD que está ali no ladinho, não sei se os meninos conseguem pegar, que é o CD Nossa Senhora Intercede por Nós, um CD mariano, ele está muito bonito e traz aí com certeza a presença da Virgem Maria para nós. Então estou indicando para você, mas além desses, você pode acessar o nosso site loja.cançãonova.com. De maneira especial estou destacando aí essa promoção, esse especial Canção Nova Casa de Maria com os produtos marianos, tá bom? E esse desconto, essa promoção vai até o dia 31, hoje é 27. Então não perca tempo não, já vai acessando loja.cançãonova.com. Quem não tem aí acesso à internet pode ligar e fazer o seu pedido, tá bom? 24 horas tem alguém lá no call center para atender você. Os meninos são uma simpatia, então você pode ligar e falar com eles. É o 12-3186-2600. 12-3186-2600. Aproveita o gancho aqui do telefone para dizer que se você quer deixar o seu pedido de oração, o seu testemunho, partilhar conosco, né, um pouquinho da sua vida, você pode se utilizar também desse telefone, além de adquirir outros produtos de evangelização, e também por meio desse telefone você pode se associar, pode se juntar a nós. Cada dia tem mais gente nova chegando, unindo-se a nós, nos dando essa força para que a evangelização aconteça. Então não se esqueça, você que quer ainda ajudar a Canção Nova, nós queremos contar com a sua ajuda e já contamos. Então ajude-nos, você tem mais informações aí no 12-3186-2600 para você se cadastrar, quem ainda não é sócio, e nos ajudar, né, Márcia? Afinal de contas, estamos aí rumo ao 100%, com disposição, com coragem, acreditando que vai chegar. Acreditando sim que vamos chegar. E até conversava aqui com a Val antes de começar o nosso programa, né? Que a gente sabe, gente, nós estamos na mesma situação, né? Graças a Deus aqui na Canção Nova, nós não temos uma vida à parte da realidade social. Sou casado, tenho filhos, tenho escola para pagar, tem prestação de carro, tem prestação de casa, tem todas as despesas próprias de uma família, água, luz, telefone, comida, remédio, as necessidades básicas de um filho. Então a gente sabe por experiência, sabe na carne, as durezas que nós estamos enfrentando nos tempos atuais. Não é para você saber que nós também somos solidários a você. A gente sabe que a doação que você envia para a Canção Nova é suada, meu amigo. Olha, ela é assim gerada, não é, para poder você colaborar com esta obra. Tem um empenho grande da sua parte. E você faz isso por amor. Porque você ama o Evangelho, porque você ama Jesus. E porque você quer que as coisas de Deus aconteçam, deem certo, você cuida da sua família, mas você sabe como essa nossa sociedade precisa de Deus. E você tem investido os seus esforços também para que a evangelização aconteça. Então eu quero agradecer você, te dizer de verdade muito, muito obrigado. Obrigado a você que às vezes não tendo dinheiro, faz o dinheiro aparecer, através de um bolo que faz, vende os pedaços e arrecada para a Canção Nova. Tem gente que faz um bingo, tem gente que faz uma coleta, tem gente que faz artesanato, tem gente que pede na própria casa, na própria família. Junta grupo de oração, né? Pastoral, os movimentos para nos ajudar. Isso tem nome, você sabe qual é o nome disso? O que você faz, isso é amor. Não é? Só quem ama, gente, é capaz de se expor desta maneira. Eu fico imaginando quantos nãos você toma para conseguir os sims que vai gerar alguma receita para a Canção Nova. Você que arrecada, você que é um arrecadador dessa obra Canção Nova, que até hoje os nossos arrecadadores estão aí trabalhando. Firmes e fortes. Você que é um evangelizador porta a porta, até sem necessidade dessa receita, mas desse complemento na receita, não é pela essa porcentagem que o porta a porta te dá, mas você é porta a porta, porque ama o Evangelho e quer ajudar a Canção Nova,
Quantas portas que você bate e que às vezes não se abrem. Mas você faz com coragem porque você tem amor pelo Evangelho. Mas também por sua causa, quantas portas se abrem para Deus e quantos corações são visitados pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, isso que eu estou lhe dizendo, que eu sei que acontece, isso enche a gente de ânimo, de coragem, faz a gente acreditar no 100% e avançar, sabe, de cabeça erguida. Então nós não vamos desanimar, porque nós não somos de desanimar, não vamos desanimar. Pelo contrário, nós vamos multiplicar as nossas forças. Você é um sócio evangelizador? Queridos, vamos unir as nossas forças pela causa do reino dos céus. Não é? A Canção Nova é um instrumento nas mãos de Deus, então por isso vale a pena. Não é? Eu sei que, como é feita de pessoas, a Canção Nova, ela também tem os seus defeitos. Sim. Não é? Às vezes a gente está constantemente topando com as nossas fragilidades. Nossas limitações. Com as nossas limitações. Mas essas pessoas limitadas que estão investindo a vida nessa obra são aquelas que tiveram coragem de dizer sim ao chamado de Deus. Então, ao conviver conosco, vai virar e mexer, você vai topar com um defeito nosso, alguma coisa que talvez tenha assim, te chateado, te desanimado, te entristecido. Então eu vou partilhar com você o que eu aprendi no começo da minha caminhada. Isso eu sou muito grato ao grupo de oração no qual eu comecei. Olhos em Cristo, gente. Nós temos que olhar para Deus. Porque quando nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar para as pessoas que servem Jesus, cada tropeço que elas têm, a gente tropeça junto com elas. Olhos em Cristo. E vamos com muito ânimo, com muita coragem, fazer esse 100% acontecer, porque se você acompanha a Canção Nova, é porque você também tem uma vocação Canção Nova. Deus te chamou para fazer parte dessa família. Então, Val, é isso aí, eu te agradeço pelo seu ânimo, não é? Vamos lá, minha gente. Rumo ao 100%. Rumo ao 100%. Eu quero aproveitar, Márcio, e eu que fico ali, né, nas redes sociais, acompanhando. E em nome da comunidade Canção Nova, quero até pedir perdão, porque às vezes chegam algumas críticas, as pessoas falam alguma situação, às vezes a gente não consegue atender você da forma que nós gostaríamos ou que deveríamos. Então aproveito também para te pedir perdão, para te pedir desculpa sinceramente. Nosso intuito é realmente agradar a Deus em primeiro lugar, mas também fazer de tudo para que você se sinta bem nessa família e nessa obra, tá bom? Mas como o Márcio disse, a gente está aqui com toda a disposição, com coragem. E como eu disse, eu acordei hoje decidido, eu quero viver a vontade de Deus, gente. E você, vamos decidir Amém. Também, porque é a vontade de Deus o 100%, é a vontade de Deus a evangelização acontecendo, é a vontade de Deus a salvação das almas, e a gente não vai parar na vontade dos homens, nós vamos em busca da vontade de Deus. E a vontade de Deus, famílias salvas, viu, Adilson, André? Olha só, recadinho do Papa Francisco para nós, hein? A família é o lugar onde nos formamos como pessoas. Quando eu li essa frase, eu pensei na minha casa. Sexta-feira fez 2 meses que a minha mãe faleceu. Algumas pessoas já sabem. E eu já não tinha o meu pai, que já era falecido, minha mãe faleceu. Mas eu entendi exatamente isso que o Papa Francisco diz. A família é o lugar onde nós nos formamos como pessoas. A gente vira gente dentro de casa, né? Nós nos formamos como pessoas, é onde nós crescemos. E ele diz, cada família é um tijolo que constrói a sociedade. Se o tijolo estiver torto, se estiver fragilizado, é assim que a sociedade estará. Então depende de cada um de nós, de maneira especial você que é pai, essa sua responsabilidade de formar pessoas humanas, com sensibilidade, não é? Para que possam tornar a sociedade melhor. Vamos pensar nisso? Eu e você podemos tornar, a começar aqui, eu posso tornar esse ambiente melhor. Os câmeras, eu olho para os meninos, como eles se tornam, a gente não cansa de elogiar essa equipe, eles são maravilhosos. Um beijo para vocês, meninos, porque tornam o ambiente melhor. Onde nós estivermos, precisamos fazer com que o ambiente se torne melhor. Cada pessoa, cada família é um tijolo que
que constrói a sociedade, nos diz o Papa Francisco hoje. Então, de maneira especial, a gente reza por toda a família Canção Nova. Combinado? Combinado. Então, a gente está rezando por todos e por cada um da grande família Canção Nova. Já estamos em oração, vou repetir a palavra, tá, Márcio? Okay. Quem ainda não pegou, por favor, pegue aí a sua Bíblia para a gente rezar juntos. Hoje, a gente reza e medita a palavra de Deus em Eclesiástico, capítulo 3, e a gente vai rezar aí o versículo... Aliás, 30, obrigada. Capítulo 30, e a gente reza os versículos de 15 a 17, tá bom? Eclesiástico 30, de 15 a 17. E em meio a tantas situações que a gente experimenta no nosso dia a dia, muitas vezes a gente até duvida, né? Duvida da existência de Deus. Mas é bom que você duvide, porque uma fé, se ela não é provada, como é que você vai saber se ela é verdadeira? Então, que a sua dúvida seja alimento, seja força, quando ela acontecer, para que a sua entrega a Deus seja ainda mais concreta, seja ainda mais real, mais verdadeira, porque Deus existe. Deus está no meio de nós. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tem como teu Senhor. Por que não aceita que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe, Ele está no meio de nós e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico 30, do 15 ao 17. A saúde do corpo é melhor do que todo o ouro e a prata. E um espírito vigoroso mais do que imensa fortuna. Não há riqueza maior que a saúde do corpo, nem contentamento maior que a alegria do coração. É melhor a morte do que uma vida amarga, e o descanso eterno mais que uma doença prolongada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom a gente estar bem. E aquilo que a gente já sabe, a palavra de Deus veio dizer para nós, mas veio dizer para nós com aquela intensidade que só ela sabe colocar, né? Só ela sabe dizer. A saúde do corpo é melhor do que todo o ouro e a prata. Já que a gente está falando de um bem material, porque a saúde do corpo é um bem material. O maior bem material que você tem é a sua saúde. Tanto isso é verdade que as pessoas que têm dinheiro, se for preciso, gastam tudo que têm para recuperar a saúde. E alguns gostariam de dar toda a sua fortuna se com isso conseguissem algumas dezenas de anos de vida. Não é? Por quê? Porque é o maior tesouro que nós temos, gente. Nosso maior patrimônio material é a nossa saúde, saúde do corpo. Mas ela sozinha não dá conta de nada. Por isso a palavra de Deus nos diz: a saúde do corpo é melhor do que todo o ouro e a prata. E um espírito vigoroso é mais
do que uma imensa fortuna. Saúde por fora e vigor por dentro. Então é um bem material, mas também é um bem espiritual. Estar bem inclui o corpo, mas inclui também o coração. Um espírito vigoroso vale mais do que uma imensa fortuna. Não há riqueza maior do que a saúde do corpo, nem contentamento maior, nem satisfação maior que a alegria do coração. Não é? A gente vê essa palavra contentamento e às vezes a gente pensa que contentamento é ter as coisas acontecendo do jeito que a gente gosta, conforme os nossos projetos. Só que a palavra contentamento, que vem de contente, que vem do latim continere, que quer dizer ter conteúdo. Contente, conteúdo tem a mesmo radical. Quem é a pessoa contente? É aquela pessoa que está plena, que está cheia, que está realizada. É aquela pessoa que está satisfeita. Mas plena do quê? Cheia do quê? São Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda situação, porque tudo posso naquele que me dá forças. Ser contente para quem é cristão, ser contente para quem é de Deus, é estar cheio de Deus. O maior contentamento que nós podemos ter é obter um coração repleto do Espírito Santo. Aí vem essa palavra e diz: não tem contentamento maior, nem maior satisfação, nem nada que planifica tanto uma pessoa do que a alegria do coração. Então, é bom a gente ter um amparo material? É, mas melhor ainda é ter saúde. É bom, não é, a gente ter riqueza? Sim, é bom a gente ter, mas isso não se compara a um espírito vigoroso, uma pessoa de vontade decidida e que tem alegria no seu coração. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Que quando a gente vive sem isso, não é? Sem um espírito vigoroso, porque a saúde do corpo a gente um dia vai perder. Mas à medida em que a nossa saúde física decai, à medida em que o nosso homem exterior, físico, se enfraquece, o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, ele se fortalece de dia para dia. É para isso que a gente tem o tempo aqui nessa vida, nessa terra. Para que na medida em que o nosso corpo enfraquece, o nosso espírito ganhe força, a gente seja cada dia mais forte. Porque quando a gente é uma pessoa frágil espiritualmente, uma pessoa que não soube se fortalecer em Deus, aí a vida se torna uma coisa amarga. E uma vida sem Deus, aí aqui diz, não é, o sábio é pior do que a morte. Você ter uma vida sem Deus é pior do que você morrer. Então, mas para isso você precisa morrer? Não, tem uma vida com Deus. Tem gente que radicaliza para o lado mais fácil e mais desastroso. Jesus disse que se você tiver um olho que te leva para o pecado, arranca o olho e joga fora. Aí tem gente que quer arrancar o olho. Não é mais fácil você parar de pecar? A chegar ao extremo de arrancar seu olho fora, de cortar um braço fora, de mutilar um membro seu, porque acontece. Há pouco tempo a gente viu aí, de uma seita dessas aí mais conhecidas, um cara que se mutilou, não conseguia se controlar sexualmente, então fez lá uma pequena guilhotina e cortou fora o membro genital. É mais fácil fazer isso do que lutar contra o pecado. Mas olha que desastre. Uma pessoa assim nunca vai ser referência para ninguém. Nós temos na história da igreja um homem sapientíssimo, um homem cheio de Deus, e que inclusive reza conosco na liturgia das horas, chamado Orígenes. Orígenes faz parte dos santos padres da igreja, da patrística, os primeiros padres da igreja, que são aqueles pais da fé. Mas Orígenes nunca foi apontado como santo, ninguém chama de santo Orígenes. Por quê? Porque ele arrancou fora o membro.
Porque nessa ânsia de fazer o que é certo, optou pelo caminho mais fácil. Cortar fora aquilo que o fazia pecar. Não é isso que Deus quer de nós, não. Se uma vida sem Deus faz a gente desejar a morte, vamos pôr Deus na vida da gente. Não vamos apressar os nossos dias terrenos, não. Vamos nos unir a Deus. E se a gente não consegue, à custa de esforço, recuperar a saúde do corpo, a gente pode, com o Espírito Santo, fortalecer o coração, gente. Fortalecer o nosso espírito. A gente precisa ter coragem de cuidar de nós mesmos um pouquinho também. A palavra de Deus sempre nos orienta para os outros. Mas à medida em que eu cuido dos outros, eu também preciso cuidar de mim mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar os nossos irmãos como nós nos amamos a nós mesmos. Mas também precisamos amar a nós mesmos na medida em que nós amamos os nossos irmãos. As duas coisas caminham juntas. E todas as vezes que a gente fere uma delas, a gente se dá mal. Então, quando eu quero me amar, mas não amo o meu irmão, esse amor se degenera, se transforma em egoísmo e vira um câncer espiritual que come a minha alma. O que um câncer faz com a gente, no nosso corpo? Ele devora o nosso físico. Ele vai tomando conta, ele vai comendo literalmente a nossa saúde. Ele vai transformando tudo em tumor. O que é que um amor degenerado faz com a gente? Ele vai transformando tudo em amor degenerado, que se chama egoísmo. Egoísmo é o câncer da nossa alma. E quando eu quero me amar, sem amar a Deus e sem amar o próximo, esse amor ele não me alimenta, ele me devora. Olha que coisa terrível. Uma pessoa egoísta é uma pessoa consumida. Tanto que você olha para ela está sempre triste, ela está sempre sem energia. Ela está sempre de mal com a vida, ela está sempre insatisfeita com os outros. O egoísmo faz isso com a gente. O egoísmo tem como é um tipo de amor, mas ele tem na gente o efeito contrário do amor verdadeiro. O que o amor verdadeiro faz com a gente? Dá força, dá alegria, dá energia, dá criatividade, nos faz ir em direção ao nosso próximo. O que o egoísmo faz? Tira a gente dos outros e põe a gente de volta para a gente mesmo, nos tranca em nós mesmos, tira a nossa alegria, tira a nossa energia, afasta as pessoas de nós. Tudo que o amor faz por nós, o egoísmo faz exatamente o contrário. Então, quando eu deixo de amar o meu próximo, o amor que eu tenho por mim mesmo se degenera e se vira contra mim. Quando eu amo o meu próximo, mas eu não me amo a mim mesmo, esse amor tem dias contados. Porque eu não vou dar conta de continuar amando a outra pessoa. Porque o próximo mais próximo de mim mesmo sou eu. Eu preciso me amar porque eu sou o templo do Espírito Santo. Eu preciso me amar porque eu sou amado por Deus. E uma pessoa que é amada por Deus e reconhece isso, não se detesta, não se odeia, não se despreza. Por isso que uma verdadeira conversão não combina com mutilação, não combina com certos exercícios espirituais de destruição da própria pessoa. Nós estamos no tempo da Quaresma. A gente não deixa de se alimentar no jejum para nos castigarmos. Não. É para ter prontidão de espírito. Quem come menos, dorme menos, tem menos necessidade de dormir. Quem come menos, tem mais disposição para rezar. Você já viu como você fica depois de um dia em que você comeu mais do que devia? Já lembra daquelas tardes de sábado, aquela churrascada debaixo daquele sol quente, ou aquela feijoada que você olha, exagerou debaixo do sol quente. Gente, depois daquele é uma lombeira, você não consegue fazer nada, você não consegue pensar, você não consegue passear. O excesso do comer tira a disposição da gente. O comedimento na comida dá disposição para a gente. E ao mesmo tempo, aquela comida que eu deixo de comer pelo jejum, eu ofereço para o meu irmão. Para que eu vou fazer um jejum? Para disciplinar o meu corpo, ensiná-lo a obedecer-me. Porque o pecado é desobediência a Deus.
E muitas vezes eu quero obedecer a Deus e não consigo porque o meu corpo está destreinado. Meu corpo está treinado para o vício. Então, como meu corpo está treinado para o vício, eu preciso educá-lo para obedecer a Deus. Senão ele vai ser uma força contrária à minha vontade de servir ao Senhor. Mas não é degradação, não é mutilação, não é destruição do corpo da gente. Inclusive porque o nosso corpo é a única ferramenta pela qual a gente consegue atuar nesse mundo. O dia que você perder o seu corpo, meu amigo, você não atua mais nesta vida, não atua mais nesse mundo. Acabou. Porque o seu jeito de agir aqui dependia do corpo que você tem. Então não despreze o seu corpo. Uma pessoa que diz que o corpo que ela tem é ruim, ela chama Deus de burro 2 vezes. Primeiro, porque esse corpo que a gente tem foi Ele que criou. E segundo, porque um dia quando esse corpo morrer, ele vai ressuscitar. Então, além de ter errado, vai renovar o erro que cometeu, ressuscitando o corpo que agora se foi. Nosso corpo não é um mal, nosso corpo é uma bênção e a gente precisa aprender a cuidar dele. Por isso que essa palavra nos diz que ter saúde é uma alegria. E é verdade. Você já viu como as crianças são sempre contentes? Mesmo uma criança que não tem nada, é alegrinha, porque a alegria dela está também na disposição física que ela tem. Por dentro ela está toda arranjada para viver alegremente. E depois as crianças são menos preocupadas que nós, elas têm um espírito leve, não estão sobrecarregadas de preocupação e são felizes. Se a gente seguisse o exemplo das crianças, um corpo mais saudável e um espírito menos preocupado com as coisas desse mundo, a gente também ia brincar que nem elas. Nós íamos ser muito mais alegres, muito mais felizes. Então, você só vai conseguir ser gentil com as outras pessoas se você souber cuidar de si, de você mesmo, tanto interior quanto exteriormente. Você só vai conseguir cuidar bem das pessoas se você souber ser gentil com você mesmo, tanto na sua alma quanto no seu corpo. Tem que se cuidar, não é? Nesse sentido, quem é a pessoa sábia? A pessoa sábia é aquela que sabe conduzir bem a si própria, que sabe se guiar, que sabe se inspirar nas coisas de Deus, que sabe tratar com carinho o corpo que tem, que cultiva a alegria no coração em vez de ficar cultivando a tristeza. A pessoa sábia, gente, não traz lixo para dentro de si. Então, uma pessoa que não trata seu corpo com carinho, que vive se alcoolizando, que vive se entupindo de fumo, que usa droga, que não dorme direito, que não se alimenta corretamente, vai pagar um preço muito alto. E isso não tem nada a ver com Deus. Depois lá na frente não adianta ficar falando que Deus não olha para ela, que agora ela está cheia de doença. Plantou doença a vida inteira, por estupidez. Deus deu para nós uma inteligência para a gente saber se conduzir. Trate seu corpo com carinho. Você precisa dormir, você precisa descansar. Não adianta andar à base de calmante, se entupindo de remédio se você não dorme. Você tem que fazer. Se você chegou num ponto que você não consegue mais dormir direito, você vai ter que procurar um médico e também conjugar o remédio com outras atividades. Por exemplo, uma atividade física, para você recuperar o equilíbrio perdido. Vai fazer uma caminhada, vai fazer algum exercício aí, uma terapia física determinada pelo médico, para você conseguir de novo recuperar o seu equilíbrio e para você voltar a dormir direitinho, tirar os barulhos do quarto, apagar bem as luzes, tirar a televisão do quarto, parar de ficar no celular antes de dormir. Isso é você se tratar com carinho. Você começa a dormir direito e a se alimentar bem, você vai ver que daqui a pouco você não vai estar precisando de remédio. Porque todo remédio também tem a sua contraindicação. Conserta de um lado e estraga do outro. O remédio é para nos ajudar por um tempo. Mas eu preciso ajudar o remédio a me ajudar. Ele não pode ser a minha muleta para o resto da vida, porque tem consequência. Trate com carinho o seu corpo. Ame a você mesmo. Porque tem coisas que ninguém pode fazer pela gente.
As pessoas podem nos vigiar por um tempinho, mas não dá para vigiar a pessoa 24 horas por dia, gente. Se você não se cuidar, não tem como os outros cuidarem de você. Se eu não me cuidar, não tem como os outros cuidarem de mim. Isso estou falando do corpo, mas falo também do coração. Só eu posso filtrar o que vai morar dentro de mim e o que não vai. Se eu passo meu dia cultivando os pensamentos negativos, eu vou viver triste e derrotado. Esses dias um irmão meu me perguntava como é que eu enfrento as instabilidades da nossa vida, do nosso tempo, as dúvidas que nos cercam. Eu disse para ele, eu olho para Jesus e penso o seguinte: se tudo que nós vivemos ameaça a evangelização que nós fazemos, então eu tenho que aproveitar o tempo que me é dado para eu evangelizar mais e melhor enquanto ainda me resta um tempo. E se esse tempo que eu tenho para evangelizar não está ameaçado, ótimo. Não está ameaçado, mas me sentindo ameaçado de perder o que hoje eu tenho como instrumento de evangelização, eu terei feito o melhor por causa dessa situação de pressão e terei evangelizado mais melhor, fiquei mais treinado para olhar para Jesus. Eu não estou focado nessas coisas negativas. A gente tem que resolver as situações pendentes à nossa volta. Nós temos que resolver os problemas que nos cercam, mas nós não podemos, gente, ficar alimentando o que não presta. Nós temos que olhar para Cristo e ir em direção a Ele, porque uma das grandes artimanhas do demônio é fazer barulho à nossa volta para nos distrair do essencial. Distrair você do amor à sua família. Às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa manutenção e tão preocupado com o nosso sustento que a gente se esquece de amar a família que a gente tem. A preocupação rouba de nós o espaço do amor. Enquanto eu me preocupo com o sustento que está sendo dado dia após dia, eu não tenho reservas, não tenho garantias, mas a comidinha de hoje chegou, a bebida de hoje chegou, a roupa para hoje eu ainda tenho. Enquanto eu vivo desesperado pelo que pode acontecer amanhã, eu não tenho disposição de amar as pessoas que estão do meu lado, eu me desvio do essencial. Enquanto eu fico olhando para mim, eu não olho para a missão que Deus me deu. Preocupado comigo, não cuido dos outros. Enquanto eu me preocupo com a minha segurança material, tem gente perdendo a sua salvação, porque eu que fui chamado para o Evangelho, não vivo para o Evangelho, porque estou ocupado demais comigo mesmo. Não, eu não quero esse lixo dentro de mim. Eu resolvi dar a minha vida a Cristo. E eu vivo assim, cuidando daqueles que Deus põe no meu caminho. Não quero me guardar para mim. Nesse ponto, esse cuidado comigo mesmo não depende de mim, depende de Deus. Eu cuido das pessoas que Deus me deu, eu cuido daquilo que Deus me pediu e eu confio que Deus cuidará de mim, para eu não me desviar do essencial. Mas em relação a cuidar de si mesmo, igual você falou, não bebo, não fumo, procuro me cuidar. Dentro do possível me alimentar bem, porque eu entendo que se eu não cuidar do corpo que Deus me deu, eu vou poder ajudar as pessoas por um tempo limitado, porque eu vou morrer cedo. Até para servir a Deus, melhor eu preciso cuidar de mim. Mas não adianta nada eu cuidar do meu corpo se eu não cuidar da minha alma, do meu espírito, porque um espírito abatido adoece o corpo. Uma pessoa triste, mesmo que a saúde dela esteja 100%, ela vai adoecer. Então é cuidar da gente também, interiormente. Isso é sabedoria, gente. Uma pessoa inteligente cuida de si espiritualmente e nutre seus relacionamentos com confiança. Vai se cercando de pessoas boas, vai se cercando cada vez mais da amizade com Deus, vai confiando mais em si mesmo. É uma tríplice confiança. Primeiro, a confiança que eu tenho em Deus, que não me abandona, que cuida de mim e que nunca vai me desamparar. Segundo, a confiança que eu tenho também em mim, de que eu estou com Deus, de que eu sou amado por Deus, de que Deus me quer bem, de que Deus é por mim. Então eu confio em mim. Se Deus confia em mim, por que eu não vou confiar? E terceiro, confiar nas pessoas. Não é uma confiança estúpida, irracional e absoluta. É uma confiança inteligente.
razoável e relativa. Eu estou me relacionando com a pessoa, eu tenho que avançar de pouquinho na confiança. Porque o outro também está amadurecendo. Eu coloco uma confiança absoluta numa pessoa imatura, ela me trai, eu vou ficar chateado. Não, é devagarinho que a gente vai avançando na confiança. Mas quando eu estou cercado de confiança, eu tenho uma vida mais feliz. É isso que eu desejo para você. Para você viver bem com todos os que te cercam, sobretudo com os mais íntimos, você precisa de saúde emocional e espiritual. Se você estiver desequilibrado emocionalmente, você vai ser terrível para você mesmo, para todo mundo que está à sua volta. Você vai se desequilibrar e vai desequilibrar todo mundo. A maior ajuda que você pode dar para a sua família é buscar o seu equilíbrio. Mas, Márcio, como é que eu vou buscar meu equilíbrio? Eu não estou dando conta. Quando a gente não dá conta, a gente busca ajuda. Vai ser humilde, vai buscar um psicólogo, vai buscar um psiquiatra. Isso é humildade, é reconhecer a verdade da gente. Qual a verdade? Não estou dando conta de mim porque eu cheguei numa fase, eu cruzei uma linha da qual não consigo voltar. Agora eu preciso de ajuda. Vou lá com humildade, isso é de Deus também. Vou procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. Se precisar tomar os remédios, vou tomar direitinho na hora certa. Não vou me automedicar, mas vou tomar os medicamentos conforme o médico me diz. Vou fazer o acompanhamento. Vou procurar ser mais calmo, mais paciente, ouvir mais. Não vou nutrir pensamentos ruins para eu não ficar desequilibrado emocionalmente. E, sobretudo, eu vou me agarrar com Deus na oração, porque senão eu não vou ter equilíbrio espiritual. E se o meu espiritual fica desequilibrado, todo o resto também fica desequilibrado. Se você buscar a sua saúde emocional e espiritual, isso vai capacitar você para ser sensível às necessidades do seu próximo. E vai lhe dar sabedoria para despertar nas pessoas que estão à sua volta aquilo que essas pessoas possuem de melhor. Veja, quando você é uma pessoa equilibrada, você descobre o que o outro precisa. E porque você é atento de uma atenção que Deus desperta em nós, você vai conseguir suscitar nesta pessoa, seja essa pessoa seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, você vai conseguir suscitar nessa pessoa o que ela tem de melhor. Por isso existe uma certa atenção que você não pode deixar de dar a você mesmo, inclusive quando você pensa no bem dos outros. Às vezes eu recebo aqui para atendimento, a pessoa aborda a gente na esperança de uma palavra de conselho. Às vezes eu recebo uma mãe desesperada por causa da situação do filho. Eu fico com dó, porque no seu desespero ela está tão despedaçada que na hora em que o filho precisar dela, ela não vai ter condições de ajudar. Então eu digo para ela: hoje seu filho não aceita a sua ajuda. Não adianta, você não tem como obrigar uma pessoa a aceitar a sua ajuda. Seu filho é de maior, escolheu o caminho do erro. Você está sofrendo, mas sofrer é diferente de se destruir. Você está se destruindo. Uma hora seu filho vai perceber o caminho errado que ele pegou. E a hora que ele perceber, para onde que ele vai correr? Para quem o ama. E quem o ama mais do que você? Não tem. A hora que ele voltar para você, você não vai ter condições de ajudar seu filho. Porque você vai estar arrasada emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, que você está destruindo a sua saúde. Com essa tristeza que você está alimentando. Eu falei, você precisa, já disse isso várias vezes para várias pessoas, você precisa manter a sua saúde, você precisa ficar de pé. Sofridos sim, desesperados nunca. A gente pode até tropeçar, mas a gente levanta. E o erro da outra pessoa, nós temos que entender que é da outra pessoa, mesmo que seja de um filho nosso. E está pronto para ajudar a pessoa. Como é que você vai conseguir ajudar quem você ama se você estiver todo esculhambado? Não tem jeito. São Paulo afirma que Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros a suportar os pesos da vida. Mas São Paulo só diz isso depois de orientar as pessoas, fazendo uma seguinte recomendação: ninguém se descuide de si mesmo. Você deve cuidar dos outros, mas sem descuidar de você. E o melhor jeito da gente se cuidar
é nós nos apegarmos com Deus. Quem quer ajudar o outro a carregar o seu fardo, também precisa aprender a se valorizar. E você vai aprender o valor que você tem convivendo com quem te valoriza. Ninguém te valoriza mais do que aquele que te criou e que te diz: tu és precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo, eu troco reinos por causa de ti, entrego nações por tua causa. Se tiveres de atravessar a água, os rios não te submergirão. Se tiveres que passar pela chama, o fogo não te queimará. Quem te garante isso sou eu, o Senhor teu Deus, que te escolhi. Deus valoriza você. Então você precisa se valorizar. Você quer ajudar as outras pessoas? Você precisa se dar valor. Não é? Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, logo eles nos explicam que se acontecer alguma coisa no ar, que Deus nos livre que aconteça, né? Que máscaras de oxigênio cairão. E que você deve primeiro colocar a máscara em você e depois ajudar os idosos, as crianças e aqueles que estão doentes e não podem fazê-lo. Alguém poderia pensar: não, mas que egoísmo. Eu não. Eu vou pôr primeiro no meu filho, vou garantir o meu filho. Eu não vou pôr primeiro na mamãe, que está idosa, precisa mais. Só que você, ao fazer isso, você se torna indisposto, você se torna sem condições depois de ajudar a si mesmo. Quando você coloca a sua máscara, você vai ter fôlego para ajudar o seu filho, o idoso, aquela pessoa deficiente que não pode se ajudar. Ao cuidar primeiro do outro nessa questão de emergência, você vai ficar sem socorro e talvez seu filho não possa pôr uma máscara em você. Aquela pessoa idosa talvez não consiga salvar a sua vida. Então não se trata de egoísmo, se trata de garantir-se para ter condições de ajudar o outro primeiro, para ajudar o outro, não é? O fato é que se você não colocar primeiro a sua máscara, você vai ficar sem oxigênio e você não vai poder ajudar mais ninguém. Então eu te pergunto nessa manhã, se você tem respirado o oxigênio da oração. Porque assim como o nosso corpo precisa de ar, a nossa alma também. Acho que o Papa Francisco mesmo falou para nós, numa dessas palavras que nós trazemos aqui, que a oração é o respiro da alma. A oração é o respiro da alma. Se você não rezar, você não vai ter fôlego para nada nessa vida. Aí qualquer dificuldade vai derrubar você, qualquer problema vai te desanimar. Você não tem fôlego. Gente, nós fomos para a Terra Santa, nós visitamos o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E é uma caminhada de 23 quilômetros morro acima. O monte tem ao todo 3 quilômetros de altura, quase 3 quilômetros de altura. E nós começamos a caminhar às 15 para 1 da manhã e chegamos ao topo do monte 15 para 6 da manhã, com um intervalozinho de 10 minutos só, uma única vez, para caminhar de madrugada, porque o sol é muito quente. Nem todo mundo subiu. Teve gente que ficou nos primeiros metros, porque não tinha fôlego. Então a gente já avisa, às vezes, para aqueles que ainda fumam: nós vamos no Monte Sinai, mas talvez seja melhor você ficar lá no hotel. Mas porque eu paguei, então vamos. Chega lá, a pessoa sobe 300 metros, bufa e desce, fica lá embaixo esperando, porque não consegue, não tem fôlego, nem para subir um pouquinho. Se você não rezar, qualquer subida dessa vida vai prostrar você. Talvez você até diga: assim que eu estou me sentindo atualmente, mas prostrado, sem ânimo, sem coragem. Você precisa de fôlego, meu querido, fôlego. A gente precisa rezar, a gente precisa se dizer toda manhã: com Deus eu vou, com Deus eu avanço, Deus cuida de mim. Se Ele é por nós, quem será contra nós? O mundo pode desabar à minha volta, mas quem tem Deus permanece firme. As coisas vão passar, mas uma pessoa de Deus não passa. Eu tenho pecado, eu tenho defeito, eu não sou perfeito, mas eu tenho Deus. Eu sou um homem de Deus, eu quero Deus na minha vida. A coisa mais importante, a pessoa mais importante para mim é Deus, ainda que eu não corresponda ao chamado que Ele me fez para ser santo como eu gostaria. Se você todos os dias se levantar assim, você vai ter fôlego. E você precisa. Quem não se ama, gente, não tem fôlego também para amar aqueles que o rodeiam. Aquilo que nós fazemos só é bom
quando nós amamos com amor verdadeiro, e esse amor que vem de Deus é um santo remédio para todos os nossos males, que se refletem também no nosso físico. Então, o que esse amor nos leva a fazer? Termino aqui, com esses conselhozinhos para você. O amor de Deus, ele nos leva a respeitar os nossos limites, porque você tem limites, precisa respeitá-los. Eu tenho aprendido a respeitar os meus, e quando não respeito, pago um preço alto. Primeiro ponto, respeito. O amor de Deus nos leva a respeitar os nossos limites. Segundo, o amor de Deus por nós nos leva em nós investirmos em nós mesmos. A gente crescer em sabedoria, em conhecimento, na palavra de Deus. E também humanamente, um curso que você faz, uma profissão que você aprende, uma nova língua que você fala, uma habilidade que você desenvolve. Isso é você investir em você mesmo. Se você, por exemplo, for derrubado nessa profissão que você está exercendo, você tem outra. Você sabe fazer outra coisa. Invista em você mesmo. E invista enquanto você não precisa. Porque na hora que chegar o tempo que você precisar, às vezes não dá tempo, não é? Então agora que você está bem, equilibrado, é hora de você investir em você mesmo. O amor de Deus nos leva a nós aprendermos a nos proteger. Você precisa aprender a se proteger. E por fim, o amor de Deus nos leva a criar para nós um estilo de vida saudável. Deus se ocupa todos os dias da nossa cura, gente, por um caminho maravilhoso. Ele nos cura de maneira diferente. Ele cura a pessoa enchendo-a de bondade, enchendo-a do que presta. Em vez de tirar a enfermidade, porque a enfermidade é aquilo que tira a nossa firmeza, o enfermo é aquele que não está firme. Em vez de tirar a nossa enfermidade, Deus prefere transformar a pessoa por dentro e concede-lhe uma força capaz de vencer a doença e devolve o vigor. O coração bondoso é vida para o corpo. Então, até para você que está doente hoje, se sentindo prostrado, vamos começar por dentro. Coração bondoso é vigor para o corpo. Se o remédio não está te levantando, um coração mais unido a Deus vai te levantar. Amém. Essa é a nossa força, é a nossa coragem. A pessoa bondosa, ela sabe dar verdadeiro valor a si, aos outros, à vida, e isso faz por ela um bem imenso. Eu quero isso para mim. E você não gostaria disso para você? A palavra de Deus nos diz: sua maior riqueza é o seu corpo saudável. E não tem tesouro maior do que você estar forte por dentro, unido a Deus, com a alma firme, em pé. Nossa, que palavra poderosa e que traz tantas coisas para a nossa vida, né? Que lição, meu Deus. Eu peguei 2 pontos. Você disse assim: não alimente aquilo que não presta. Não alimente nem na mente e nem se alimente, né, no corpo. E quantos de nós, às vezes, a gente fica assim, sufocado porque não está rezando o suficiente, porque não está rezando direito, porque também a gente tem que aprender a rezar, direcionar a nossa oração. Mas às vezes, enquanto o Márcio ia falando, eu ia pensando assim, hoje em dia está tão na moda falar de saúde, mas já ouvi tanta gente que eu falei, meu Deus, às vezes a gente fica na ignorância. A pessoa fala assim: isso é vaidade, cuidar da saúde. Então é só vaidade, estamos entrando nos padrões do mundo. E não. Existe a vaidade? Existe, mas não é disso que a gente está tratando aqui agora. Nós estamos falando desse cuidado real, que às vezes... se amar. Exatamente, e às vezes é o início da cura, da solução dos problemas que a gente precisa. Às vezes aquilo que você está pedindo começa aqui, nesse ponto, onde você vai se cuidar, não é? Onde você vai cuidar da saúde. Ficou tão forte para mim: não se alimente daquilo que não presta. Às vezes a pessoa gasta dinheiro sabendo que aquilo não é saudável, né? Não. Gasta um dinheiro enorme, aqueles R$7, R$8, R$10 que você gastou com coisas que você sabe. Eu me lembrei de uma piadinha do WhatsApp. Já vou deixar o Adilson partilhar, mas dizer assim que estão pensando que brasileiro é imortal, né? Porque tem rato não sei aonde, papelão não sei aonde, tantas coisas alimentam, achando que a gente é imortal. Nós não somos. A gente tem que tanta comida adulterada, né? Tanta coisa ruim. A gente não é imortal, não. Então a gente precisa cuidar do corpo. Então invista nisso, que essa palavra alcance o nosso coração, que ela te alcance como me alcançou, porque a gente precisa retomar, né, Adilson? Precisamos mesmo, porque
principalmente diante de situações como essa que você colocou, né? De tantas notícias, tantas informações que a gente recebe no nosso dia a dia, muitas vezes a maioria muitas negativas, né? Como essas últimas notícias da alimentação que nós temos visto ultimamente, e muitas vezes nos prendemos a ele, fazemos como o Márcio disse, muitas vezes deixamos de olhar o Cristo e olhamos aquelas situações que nos são apresentadas, né? Pela sociedade, pela mídia em geral, e esquecemos de olhar o Cristo. Quando você olha para o Cristo, com certeza você vai focar naquilo que é o essencial para a sua vida, para a sua saúde, para a sua história, para a sua saúde física e para a sua saúde espiritual, como o Márcio colocou, e isso vai te ajudar a caminhar, a ser melhor para si mesmo, para o outro, e juntos com Deus você vai conseguir realmente superar tudo isso. Resolver os problemas, né? Mas não vamos nos fixar neles. Nós vamos nos fixar em Deus. Exatamente. A gente precisa se fixar na solução. Que é Jesus. E não no problema. Você já fez reunião com gente que se fixa no problema? Ela não se fixa na solução. Aí quando você faz reunião com gente que se fixa no problema, para cada solução que você arruma, ela arruma 3 problemas. Então você dá uma resposta, ela dificulta, ela cria 3 problemas. Aí você resolve aqueles 3, ela põe mais 3 para cada 3. Mas não dá. A pessoa está focada no problema. Bom para ela é ter problema, porque ela não sabe viver sem o problema. A gente precisa focar na solução. E sem Deus a nossa vida não tem solução, não tem saída. Então a nossa saída, a nossa solução última, primeira e última, sempre será nosso Senhor. Vamos nos apegar com Ele, focar em Jesus, Val. Focar em Jesus. E hoje, como prometido no início do programa, a gente disse que íamos rezar por toda a família, que já nessa canção a gente coloca cada membro da família a canção nova. Os consagrados, mas você que se sente parte dessa família. Vamos focar em Jesus. O nosso olhar, a nossa meta é Cristo. Que Ele esteja conosco, agora e sempre. Que o Senhor nos dê a graça de, na ação do Espírito Santo, viveres esta realidade, com a força, com os dons, com os carismas do Espírito Santo, experimentar tudo isso. Que o Espírito Santo bote fogo dentro de nós, nos coloque para cima, nos incendeie a alma. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Deixa o Espírito falar em você. Espírito Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda a opressão, vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu neste lugar. Esse lugar é o seu coração. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. É isso que nós clamamos, Senhor, incendeie o nosso coração, para que a sua palavra, Senhor, essa palavra que partilhamos no dia de hoje, seja realmente eficaz em nós. Não volte para vós, Senhor, sem fazer o efeito que ela precisa fazer no nosso coração. Senhor, que esta palavra possa trazer esta vida nova, esse desejo de cuidar da gente mesmo, que eu tenho o desejo de cuidar de mim, do meu corpo, do meu físico, mas também da minha saúde espiritual, da minha busca, Senhor, da minha sede, Senhor, em saciar a minha sede do seu amor e da sua misericórdia.
Vem, Senhor, em meu socorro. Incendeia, Senhor, o meu coração. Faz tudo novo dentro de mim. Faz tudo novo dentro desse meu irmão, desta minha irmã que nos acompanha nesta manhã. Incendeia, Senhor. Senhor, nós te pedimos, mostra para nós, Senhor. Mostra-nos, Jesus. Mostra para mim, me revela nesta manhã o valor que eu tenho para ti, meu Deus. Amém, Jesus. Porque eu preciso me amar, até para amar aqueles que o Senhor colocou à minha volta. Eu preciso me amar, me reconhecer, saber quem eu sou para ti, para que o meu amor seja fecundo, profundo, autêntico, transformador. Então nesta manhã eu estou pedindo, Senhor, cura a minha autoestima. Amém. Cura-me, Senhor, e liberta-me de todo complexo que eu carrego de inferioridade, de comparação, de desgosto por mim mesmo, sentimento de incapacidade. Porque hoje eu reconheço, Tu és a minha força. E se estava me faltando o fôlego, é porque eu devia rezar um pouquinho mais. E eu vou fazer, meu Deus. Eu estou retomando contigo a minha vida de oração, para que eu tenha fôlego de amar mais. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor me concede esta graça. Amém. Essas louvores a Ti. Bendito sejais, Senhor, por toda cura e por toda a libertação que o Senhor realiza em nosso meio. Tenho certeza que muitos são alcançados nesta hora pela força da palavra. E nós já louvamos a Deus por cada testemunho. Tenho certeza que chegou através das redes sociais. Já agradeço a você que partilhou, você que participou conosco, deixando o seu testemunho. Testemunho mesmo. Esta palavra, ela foi e é poderosa, está nos alcançando. Deus está agindo nesse momento. E Deus é assim, não é, Márcio? Não para de agir. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Por isso que nós temos Jesus como nosso foco. Jesus incendiando a nossa alma. Nós vamos assim, incendiados sim, animando-nos uns aos outros. Precisamos nos animar diante dos desafios que nos esperam. Um grande desafio para nós está aqui nas minhas mãos. Já coloco aqui em comum com a Valdênia. É a nossa campanha, o projeto da Minha Almas. Nós alcançamos 50% de tudo que nós precisávamos arrecadar. Faltam 50%, gente, deixa eu ver aqui, 5 dias. 5 dias úteis, 5 dias de movimentação bancária. Então, nossa meta diária de 10% ao dia. Muitos entraram em contato conosco falando da dificuldade em relação ao pagamento do boleto, porque querem ajudar com um valor superior a R$30, às vezes não conseguem. Uma dica boa para você, querido, minha querida, se você já ajuda num valor superior aí a R$30, é você optar pelo débito automático. É muito simples, você vai ao seu banco, fala com seu gerente, pede para que esse débito automático seja realizado na sua conta em favor da Canção Nova. Se você precisa de mais informações, pode entrar no nosso site clube.cançãonova.com, entre em débito automático, você vai ter as orientações. Se precisar de alguma assistência, 0, código da operadora 12 3186 2600. Você vai ter toda a assistência, vai pedir para que no seu banco seja efetuado o débito automático direto da sua conta para a da Canção Nova. Ah, Márcio, mas eu tenho medo de estipular um valor e depois eu não conseguir manter aquele valor. Aí você vai lá e abaixa. Do mesmo jeito que você fez a opção pelo débito, num valor X, você depois pode tanto aumentar esse valor, quanto diminuir esse valor. Nós somos uma família, gente, nós temos essa liberdade entre nós, não é? Você tem essa liberdade de estar conosco e ajudar na medida da sua possibilidade. Agora, quem é da família, não cruza os braços nos momentos da necessidade. Agora é um momento de necessidade. É verdade, Márcio. Precisamos da ajuda de todos. De todos. Então, quero pedir a você, por favor, sinta-se incluído nesta convocação. Nós estamos pedindo de coração sincero quem ainda pode nos ajudar, porque eu sei que muitas pessoas já fizeram a sua doação, já fizeram o seu algo a mais, mas de repente você conhece alguém que pode ainda ajudar a Canção Nova. 5 dias úteis contando com o dia de hoje.
10% ao dia, então a nossa meta ela precisa ser alcançada. Então, como o Márcio falou, clube.cançãonova.com. Para quem é sócio, Márcio, Adilson, André, mas também para quem não é sócio, e você fala, olha, hoje eu me senti tocado, ou hoje eu tenho condições de ajudar a Canção Nova, como é que eu faço? Então acesse lá o nosso site, clube.cançãonova.com. Lá tem as formas de contribuição, então a gente sempre indica para quem é sócio. Novo sócio ainda não tem a revista, mas para quem não é sócio e quer nos ajudar, então você pode colaborar através do cartão de crédito. Lá também tem o link depósito bancário, onde tem as informações das nossas contas, então escolha aí a conta que é mais, o banco, né, a agência bancária é mais perto da tua casa, do teu trabalho, do teu itinerário aí, então você pode fazer também a doação já direto no banco, ou você pode fazer a transferência, mas o importante é a sua ajuda. Então, família Canção Nova, você que está aí nos acompanhando, nós contamos com você para alcançarmos os 100%. E hoje, depois de a gente ter falado tanto sobre a oração, como fôlego, como respiração, como que nos capacita a enfrentar a vida com alegria, eu não poderia deixar de indicar aqui para você esses 2 materiais de evangelização. Esse CD é novinho, acabou de chegar, A Oração que Move o Céu, com Luzia Santiago, Rogerinha, Padre Adriano Zandoná, Fernanda. Se nós queremos mover o céu em nosso favor e colocar as nossas causas diante de Deus, está aqui um grande apoio para você, Oração que Move o Céu. E do ladinho, o CD oracional, Vinde, ó Deus, em meu auxílio. E nós até respondemos, socorrei-me sem demora. Quem precisa dessa ajuda de Deus, desse socorro divino, vai encontrar aí também no CD oracional Vinde, ó Deus, em meu auxílio, oração de libertação, proteção e fortalecimento no Senhor. E quando você os adquire, não enriquece nenhum de nós aqui em particular, mas você investe na evangelização e faz a Canção Nova rumar para o 100%, além de ajudar tanta gente a encontrar Jesus. Fica aqui para você as dicas, sabendo que quem adquire os nossos materiais de evangelização também ajudam diretamente no projeto da M-Almas, tá bom? É isso mesmo, loja.cançãonova.com ou 12-3186-2600. Obrigada, viu, família? Deus abençoe. Obrigada, Márcio. Valeu, Val. Deus abençoe. Amanhã estamos de volta com a graça de Deus. Obrigada, Dilson. Alegria sempre estar aqui. André, Deus lhe pague. Muito obrigada. E obrigada, família Canção Nova. Até amanhã, se Deus quiser. Deus existe e eu posso tocar e a Ele entregar o meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!